Salve paz, pra quem não me conhece, o meu nome é Kennedy e o meu propósito aqui é fazer com que você se aproxime ainda mais de Deus. Muitas vezes a gente chega naquele nível, né, de olhar pras coisas e falar assim, caramba, tipo, tudo que eu tenho feito nada tem dado certo, será que o problema sou eu? Ou o que será que tem acontecido, né? Mas eu tô aqui pra te dizer hoje pra você não desistir dos seus sonhos, dos seus projetos e dos seus planos. Afinal, se você chegou aqui hoje é porque o Senhor quer usar a minha vida pra falar com você. E pra falar a verdade, nesses últimos dias eu tenho refletido muito sobre essa palavra desistir, né? É muito difícil às vezes a gente persistir em algo, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, a gente acaba tropeçando no meio do caminho e fica cada vez mais difícil de se levantar. Mas até onde será que vai a nossa força, né? Até onde a gente consegue ali persistir em algo para fazer com que aquilo dê certo? E eu não sei quais são os seus sonhos e os seus projetos hoje, talvez o seu sonho seja passar, né, em um concurso público, ou talvez passar na melhor faculdade federal, ou até mesmo, né, abrir a sua própria empresa. Mas fato é que a gente sempre tá buscando algo de melhor para nossas vidas. Afinal, se a vida fosse perfeita, pelo que você ia lutar, né? Mas existe uma passagem na Bíblia que eu gosto pra caramba, que tá localizada lá em Eclesiastes 3. Afinal, lá vai falar sobre o tempo, né? Que existe tempo para todas as coisas e todos os propósitos debaixo do céu. Então, né, muitas vezes a gente acaba, né, colocando a mão na massa ali, a gente acaba orando, né, pedindo pro Senhor um direcionamento para poder fazer alguma coisa. A gente começa a fazer aquilo, mas a princípio parece que não vai dar certo, e é aí onde a gente acaba se desesperando. Então, talvez você só tenha que continuar trabalhando para que as coisas possam acontecer. Talvez o seu tempo tá ali pertinho, né, para que você possa fazer aquilo dar certo, mas muitas vezes a gente acaba retrocedendo e desistindo. Então não é hora de parar, você tem que pensar, poxa, eu posso, eu consigo, porque você não pode desistir dos seus sonhos, dos seus projetos e aquilo que você colocou, né, em oração a Deus. Então persista, não desista dos seus sonhos. Muitas vezes a gente acaba sendo imediatista. A gente fala, nossa Senhor, eu queria hoje uma casa própria, mas talvez o Senhor preparou a sua casa própria para daqui 10 anos, mas se você deixar agora de lutar, pode ser que daqui 10 anos você não vá colher aquele fruto. Então, né, plante hoje para poder colher amanhã, porque eu tenho certeza que as coisas vão acontecer na sua vida se você continuar caminhando, continuar trabalhando. Bom, mas muitas vezes a gente pode acabar pensando que o nosso sucesso, né, na realização dos nossos sonhos está atrelado aos bens materiais ou ao recurso que a gente possui financeiramente. Claro que o dinheiro ele é muito importante para que a gente possa, né, suprir ali as nossas necessidades, principalmente dentro de uma casa, né? Mas mesmo assim, eu tô aqui para te dizer que o dinheiro não é o mais importante. De que adianta, né, você ter todo o dinheiro do mundo e se esquecer de Deus? Mas dentro da Bíblia tem um carinha que tem uma história um tanto quanto especial e ele me ensinou muito, né, sobre que dinheiro não é tudo nessa vida. E é muito provável que você também conheça ele, né? Afinal, o nome dele é Saulo, ele veio lá da cidade de Tarso e tinha seus pais, né? Os pais de Saulo eram comerciantes. Então, na verdade, ele sempre teve uma vida financeiramente boa, né? Então seus pais puderam proporcionar para ele, né, uma boa escola onde ele pôde estudar ali, né, na escola do Gamaliel e depois, né, se tornar um dos fariseus da sua época. Bom, e se você não sabe o que é um fariseu, fariseu na época de Jesus eram os caras que eram extremamente religiosos, né? E por isso eles sempre se bateram ali com Jesus, porque eles acreditavam nas leis e naquilo que tinha sido imposto lá no Velho Testamento, enquanto Jesus veio e acabou quebrando muitos paradigmas. Mas por ser extremamente religioso, Saulo começou a perseguir e aprisionar aqueles que se intitulavam cristãos, aqueles que seguiam a Cristo. Então Saulo era filho de pais comerciantes que tinham uma boa renda financeira. Ele ainda acabou estudando, né, se tornando um fariseu, algo que ainda dava um posto a mais para Saulo, é porque ele tinha ali, né, a nacionalidade romana, então ele podia estar ali, né, envolvido entre as coisas do Império Romano, e isso sempre favoreceu muito a Saulo. Então de fato Saulo foi um cara que sempre teve uma vida muito boa, afinal, né, ele era filho de pais comerciantes e ainda, né, tinha a nacionalidade romana, o que fazia com que ele pudesse, né, tá no meio dos romanos ali, e o Império Romano era o império que comandava nessa época aí, e isso dava para ele muitos privilégios. Mas certo dia, enquanto Saulo estava indo para Damasco, né, para poder perseguir os cristãos, algo aconteceu e acabou mudando a vida dele. Ele acabou tendo um encontro ali com Jesus, aonde Jesus fala para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues, cara? Porque você tá atrás de mim? E Saulo, né, tem um encontro ali com Jesus, e aí ele passa a já não se chamar mais Saulo e ganha um novo nome de Paulo, se tornando um dos apóstolos mais importantes de Cristo. Mas não ache você que adotar o nome de Paulo mudou apenas um título ou só um
nome. Não, na verdade, né, Paulo acabou deixando de lado ali o seu título como fariseu e ele começou a pregar ali, né, o nome do Senhor. Só que para poder pregar o nome do Senhor, Paulo teve que abrir mão de muitas coisas e principalmente ali dos seus bens materiais e daquilo que ele tinha financeiramente. Mas ele cresceu muito em sabedoria e cresceu muito, né, em sua fé com Deus. E eu só queria te contar essa história de Paulo para você entender que dinheiro não é o que mais importa. Afinal, a gente sabe que Salomão foi o cara mais rico, né, de todo o mundo e mesmo assim deixou de adorar a Deus e morreu, né, adorando outros deuses, se afastando do Senhor, aquele que deu tudo para Salomão. E quando Saulo toma a decisão, né, de adotar esse nome de Paulo, isso teve um impacto muito grande. Afinal, né, ele acabou mudando tudo ao seu redor. Para você ter uma ideia, dos 27 livros lá do Novo Testamento, Paulo foi responsável, né, por escrever 14. Então ele escreveu quase, né, o Novo Testamento inteiro. E cara, como isso é incrível. E aí você já imaginou se Paulo tivesse desistido no meio do caminho, se ele tivesse tido um encontro com Deus e tivesse desistido do seu ministério em algum momento? E você até pode falar para mim: ah, Kennedy, mas você tá falando de Paulo, Paulo foi um apóstolo, quem sou eu na fila do pão perto de Paulo? Mas eu queria que você lembrasse que todos os apóstolos que caminharam com Jesus foram homens normais, assim como eu e como você. Então, né, se eles passaram lá, né, por tudo, a gente também pode passar e a gente também, né, pode pregar o nome do Senhor. Mas claro que nesse processo de construir um novo sonho e um novo projeto, no começo nunca será fácil, afinal a gente tem que criar uma base sólida para que no final, né, essa base possa sustentar todo o nosso projeto e o nosso sonho. Mas muitas vezes dá vontade de olhar para trás. Talvez você olhe e fale assim: nossa, mas eu tinha um emprego tão bom, né, tinham tantos benefícios no meu emprego, então por que eu tô aqui tentando empreender, tô batendo a cabeça com isso, né? Ou senão você pode falar assim, vou deixar meus estudos de lado, mais tarde eu estudo e eu vou procurar um emprego porque eu preciso socializar com as pessoas, eu preciso de dinheiro para estar onde as pessoas estão. Ou talvez, né, você possa falar assim: não, eu tenho que deixar esse projeto de lado porque me apareceu uma oportunidade única de comprar uma casa, de comprar um carro, e aí aonde, né, a gente acaba olhando para trás e se lembrando daquilo que a gente tinha, e aí é onde dá vontade de desistir. Mas fica tranquilo, porque isso já aconteceu com Pedro. Pedro foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Pedro também foi aquele cara, né, que foi o primeiro escolhido por Jesus. Ele foi o primeiro apóstolo a qual Jesus abraçou e falou: não, vem filho, agora você não vai ser mais pescador de peixes e será pescador de homens. Só que a gente sabe, né, que no final das contas Pedro, né, também olhou para trás. Pedro também quis voltar a ser pescador, né? Jesus olha ali para os seus discípulos e fala assim: ó, antes que o galo cantar, vocês me negarão. E Pedro é o primeiro a falar assim: não, Senhor, eu morro por Senhor, mas eu não vou te negar, né? E todos os outros 12 também falaram: não, Senhor, a gente não vai negar o Senhor. Mas na hora do vamos ver, quando Jesus chegou e foi crucificado, a gente sabe que a história não foi assim. E Pedro, né, acabou negando o nome do Senhor. Pedro acabou voltando pro seu barco, né, tentando ali continuar a sua profissão de pescador, até o momento que Jesus ressuscita e vai ao encontro de Pedro, né? E aí ele senta lá, fala: Pedro, joga a rede pro outro lado, assim como ele tinha feito a primeira vez, né, que ele vê Pedro ali, né? E aí João olha para Pedro e fala assim: poxa, Pedro, eu acho que ele é o Senhor. E aí é onde eles se sentam ali para comer, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E ele faz essa mesma pergunta 3 vezes para Pedro, né? Dizendo assim para Pedro: cara, você tem uma nova chance. Você tem uma nova chance de pegar aquele ministério que você tinha deixado para lá. Foram só 3 dias, mas você já pegou aquele ministério e deixou para lá. Você viveu comigo 3 anos e meio e não acreditou, né? Viu todos os milagres que eu fiz, tudo o que eu pude fazer, e mesmo assim você não acreditou que eu ressuscitaria no 3º dia e voltou para sua vida. Então eu tô aqui hoje para te dizer que você tem uma nova chance de recomeçar, uma nova chance, né, de colocar os seus planos, os seus projetos e os seus sonhos em prática e não desistir deles, porque Jesus jamais desistiria de você. E eu só queria te dizer que nem você e nem eu tá no controle de nada, afinal Deus é aquele que planeja tudo, né? E a gente sabe que há um tempo específico para todas as coisas e todos os propósitos debaixo dos céus, assim como eu já falei nesse vídeo. Então, cara, se você chegou até aqui nesse momento, eu queria que, né, assim que esse vídeo acabar, você colocasse aquele louvor Não Pare, da Midian Lima, né, no YouTube e refletisse sobre tudo aquilo, né, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, aquele sonho que talvez você tenha parado, né, não tenha continuado. Então eu queria que você pudesse ouvir aquele louvor e refletisse. E ao ouvir esse louvor, que você pudesse pegar um caderno e escrever ali, falando com você mesmo, né, como se fosse um tom de conversa, falando: ei, cara,
hoje é dia tal e eu tô aqui dessa forma e hoje eu decidi dar um passo de fé, começar o meu plano, o meu projeto, o meu sonho, mas eu vou te ver daqui uns anos, eu sei que você pode, eu sei que você consegue. E aí sempre que você estiver desanimado, se lembra dessa folha, pega e lê aquilo que você escreveu pra você mesmo. E eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado a não desistir. Claro que eu vou pedir que você também se inscreva aqui no canal, a gente tá na meta aí de bater os 1000 inscritos, mas eu continuo contando com você nesse vídeo e nos próximos, então valeu e falou!